9 sinais que o seu escritório de contabilidade está no caminho certo, que você vai conseguir ganhar muito dinheiro nos próximos meses. Primeiro que eu não tô aqui para cagar nenhuma regra na sua cabeça, muito pelo contrário. Hoje eu sou sócio fundador do Grupo Contadores Visionários, que é um grupo educacional, um ecossistema de soluções contábeis para dono de escritório de contabilidade como você. Dentro do nosso ecossistema, nós temos mais de 7 mil alunos, pessoas que participaram de algum dos nossos programas ou dos nossos produtos. E dentre esses 7 mil alunos, nós mapeamos quais são os indicadores, os 9 indicadores que você precisa minimamente buscar para saber que você está no caminho certo. Então, pega papel, pega caneta e pega essas dicas que eu vou trazer aqui para você. Esses 9 sinais, eu vou te passar o mínimo. O que significa isso? Que o mínimo que eu recomendo é que você tenha isso. O ideal é que seja desse valor que eu vou te passar para cima. Se tiver para baixo, é um ponto de alerta e você tem que ligar um ponto de atenção justamente para conseguir melhorar essa métrica. Primeiramente, vamos falar do financeiro. Ou seja, quando a gente fala de financeiro, qual que é o mínimo que eu recomendo de margem de lucro do seu escritório? Pelo menos, no mínimo, mais de 25%. Então, se hoje a tua margem está abaixo de 25%, você tem ou um problema de precificação, você está cobrando barato demais pelo teu serviço, ou você pode estar com uma folha inflada, você tem mais pessoas do que deveria pela falta de processos, e aí como não tem processos, você compensa contratando mais pessoas. Então um ticket errado e uma folha inflada, um time operacional inflado, vai corroer, vai comer a sua margem de lucro. Então pelo menos acima de 25%, você já está com um ótimo caminho para conseguir ter grandes resultados com o seu escritório. Nosso segundo sinal, inadimplência, né? Quem não tem inadimplência? Aqui na Soluz Contadores, que é o escritório que eu sou sócio, nós também temos inadimplência. Mas uma inadimplência mensal que eu recomendo saudável, né? Pelo menos ali, mínimo, menor que 5%. Então, se a sua inadimplência mensal hoje está em 7%, está em 8%, está em 10%, é um ponto de alerta. Ou você não tem uma regra de cobrança do financeiro, você não tem uma pessoa dedicada no financeiro para estar cobrando os boletos, mandando mensagem, cobrando o cliente inadimplente, você precisa criar uma regra de cobrança do financeiro. Então, uma pessoa ali no financeiro, com modelo de mensagem, com uma cadência de cobrança, vai ajudar muito a diminuir a inadimplência. Então, pelo menos 5 para baixo, você já está saudável e está dentro do jogo. Nosso terceiro sinal é o churn, que é o cancelamento. Então, hoje, uma métrica que eu considero saudável, pelo menos, é menor que 3%. Então, o que é o cancelamento? É o número de pessoas que cancelam o serviço no seu escritório. Então, se hoje você tem um cancelamento mensal de 10%, significa que 10% da sua carteira pediu cancelamento, trocou você por outro contador, por algum motivo. 10% é um número muito alto. Então, o ideal é que no máximo seja 3% e o saudável é que seja menos de 3%. 2, 1, 1,5, 2,5, você já está com um número bem legal aí no seu escritório. O nosso quarto sinal agora ele sai da área do financeiro e entra na área operacional, que é uma métrica que ela é mais difícil de você encontrar, mas é importante você já colocar olhos nela, que é a receita por colaborador. Quando a gente fala de receita pelo colaborador, você tem que entender o quanto você está faturando e o quanto cada colaborador do seu time é responsável pela receita. Por exemplo, aqui na Soluse, a gente trabalha em dupla fiscal e contábil. Então, a dupla dentro do nosso escritório, ela consegue atender 170 empresas. 170 empresas vezes o ticket médio de R$500, que é o ticket médio que essa dupla atende, me dá R$85 mil de faturamento. Então, eu tenho que entender qual que é o custo desse analista e da pessoa que faz dupla com ele. Baseado no custo desses dois, eu abato desse 85 mil, que é o que eles geram de receita, e eu divido por 2. E aí eu vou saber quanto cada colaborador me tem de receita, me gera de receita na empresa. E esse número é muito importante. Às vezes você tem um colaborador que a receita que ele gera é muito pequena ou muito próxima do salário. E aí você precisa entender o porquê que está acontecendo isso. Qual que é o problema no processo, problema de gestão, o que está gerando a improdutividade desse colaborador. Até porque a sua empresa foi feita para dar dinheiro, né? Não é uma ONG. Então você tem que entender o porquê que ele não está conseguindo gerar receita dentro da vaga dele. O nosso quinto sinal são os processos mapeados. Então se hoje você não tem processos para departamento fiscal, contábil, DP, RH, financeiro, marketing comercial, atendimento, seja qual for o departamento, se você não tem processos mapeados, possivelmente você vai ter um grande problema de produtividade. Acarreta totalmente no quarto sinal que eu falei. Então, se você não tem processos, o time não entrega como deveria, fica improdutivo, subutiliza sistema e sobrecarrega líder, gestão, dono,
porque não sabe fazer, ou faz errado, ou tá fazendo a quem. E aí vai perturbar, no sentido de perturbação mesmo, ficar batendo na porta toda hora, porque ele não sabe o que entregar. Falta processos na operação para conseguir entregar mais. Agora, entrando na parte comercial, a gente tem o nosso sexto sinal, que é um crescimento previsível. O que é esse crescimento previsível? Ele é muito individual. Então você tem que olhar, por exemplo, o ano passado, e olhar mês a mês quanto que foi o seu crescimento de carteira, ou seja, quantos clientes entraram em relação também a quantos que cancelaram. Esse é um ponto muito importante. Você tem que ter as duas métricas e muita gente não tem. Muita gente olha para o quê? Crescimento financeiro. Ah, quantos clientes que entraram? Maravilha. Quanto que foi o meu aumento de faturamento? Maravilha. Mas quanto que foi o cancelamento, o churn? Quantas pessoas saíram? Pô, em janeiro e fevereiro, janeiro saiu 20, fevereiro saiu 30 e março saiu 10. Depois saiu 8, 5, 3, 2, 5. Porra, isso é um puta crescimento de retenção de carteira, retenção de base de clientes. O que você fez? Então, o crescimento ele não está só em novos clientes e aumento de receita. Ele também está em diminuir, em melhorar o sucesso do cliente, melhorar o sucesso de quem está na base para diminuir a retenção. Porque entenda, se você aumenta a retenção, se você diminui o cancelamento, consequentemente acontece o quê? Aumenta a minha receita. Se tá saindo 10, 10, 10, 10 e começa a sair 3 e eu continuo colocando 20, 20, 20, só que eu boto 20 ao invés de sair 10, eu botei 20 e saiu 3, opa, eu tive um saldo de 7 que mês passado eu não tive. Então diminuir o cancelamento, consequentemente aumenta o faturamento. Então você tem que olhar esse crescimento nos dois polos, em quem entra e em quem deixa de sair. O nosso sétimo sinal é o CAC. O custo de aquisição de cliente. Quando a gente fala de CAC, um CAC moderado, baseado no mercado contábil, é um CAC de 3 vezes o honorário do meu serviço. Então, se eu cobro R$500, o meu CAC, o custo de aquisição de cliente, com o meu marketing, com a minha estratégia, ele pode ser até de R$1.500. É muito importante você olhar para esses números com bons olhos. Porque às vezes você fala assim, nossa, eu estou gastando R$1.000 para fechar um cliente de 800. Cara, teu CAC está excelente. Tá quase em 1. Significa que no próximo mês você já vai ter lucro com aquele cliente, com aquela pessoa que entrou no teu escritório. Então o CAC que nós consideramos saudável é entendendo que até 3 vezes o custo de aquisição daquele cliente está dentro do jogo. Obviamente, se for 2, se for 1, melhor ainda. Mas se eu cobro 500 e o CAC é 3 vezes, é 1.500, significa que o quê? Que nos 3 primeiros meses ele vai empatar. E a partir do 4º mês ele começa a dar lucro. Ou seja, ele começa a aumentar o meu lucro, começa a aumentar o faturamento do meu escritório de forma saudável, porque o CAC foi pago. Então entender o CAC do seu escritório é muito importante para você conseguir saber se você está no caminho certo ou no caminho errado. Às vezes o seu CAC está em 9 vezes, aí você está errando em alguma coisa, provavelmente na precificação. O nosso 8º sinal ele vai entrar na parte estratégica, que é o ticket crescente. Então, como tudo na vida, existe reajuste. Então todo ano reajustam-se valores de aluguel, de alguma coisa que você paga mensalmente, tem o reajuste. E dentro da contabilidade, esse reajuste ele também tem que ocorrer. Caso você não queira fazer reajuste, ou porque lá no seu contrato fala que durante tanto tempo não vai sofrer com reajuste, é importante que você reajuste então para os novos clientes. Então se o seu ticket hoje ele é R$500, é importante que ele também vá crescendo ano após ano, justamente para que todos os custos deles aumentam, né? Então o seu aluguel ele é reajustado, as ferramentas que você contrata é reajustado, o salário mínimo ele é reajustado, ele aumenta. Então como que o seu ticket, né, o seu honorário mensal ele não vai acompanhar isso? Então você tem que ou reajustar para a base, se não é possível reajustar para o cliente por algum motivo, sempre reajuste para novas pessoas, pessoas de fora, porque você precisa acompanhar a inflação, reajuste e etc. O teu ticket ele tem que estar crescendo. Esse é um sinal muito importante. Não estagna no horário mensal durante muito tempo. E o nosso 9º sinal é você ter um portfólio visionário. Então, pelo menos, 5. Pelo menos 5 serviços, 5 soluções adicionais, além da contabilidade mensal, da assessoria mensal que você já cobra. Então, eu falo o seguinte, se você vende contabilidade, o serviço de contabilidade mensal, isso não é nem o básico, né? Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Você não vai enriquecer, ter muito lucro só com isso. Você precisa ter outras soluções incorporadas no teu portfólio. Por exemplo, BPO financeiro. Você tem que ter serviço de BPO financeiro. Registro de marca. Tem que ter registro de marca aí para os teus clientes, para quem está na base. Oferecer isso para eles, para quando fecha o novo cliente ou para quem já está na base. Terceiro, consultoria financeira. Você não é consultor financeiro, você não é obrigado a dar consultoria financeira para um cliente que está na tua base. Você pode direcionar e você vai. Agora, se você quer uma consultoria financeira específica, detalhada, aprofundada, a gente tem esse serviço aqui também. Quarto, certificado digital.
Provavelmente você já tem, mas é muito importante que você tenha mesmo. E cada vez mais encontrar bons fornecedores que cobrem mais barato pelo certificado digital para você ter uma margem maior na hora que você faz o certificado digital para o seu cliente, na hora que você vende, repassa isso para o seu cliente. Certificado digital é o ouro. E ó, procura direito, procura bem, porque tem muita certificadora que você consegue comprar em pacote, comprar em lote, que você consegue pagar bem mais barato do que provavelmente você está pagando hoje. Outro serviço muito bom que a gente vende muito aqui na Soluse, planejamento tributário. Então tem muito cliente, ou quem não é cliente, que contrata a gente para fazer um planejamento tributário. Então é importante que você tenha o planejamento tributário dentro desse escopo para oferecer em casos específicos. O sexto aí que eu vou te dar um extra, que provavelmente você faz, ou se você não faz, você é maluco, que é o imposto de renda. Então o imposto de renda é excelente para você aumentar o ticket, ter um pico de faturamento nessa época ali de março, abril e maio, mas também o imposto de renda ele é muito bom, sabe para quê? Para você abrir a carteira para novos clientes. Então tem muitos clientes que chegam na Soluse porque eles contratam a gente, porque o vizinho, que é nosso cliente, indicou pro Pedrinho para ele chamar a Soluse para fazer o imposto de renda dele. Mas o Pedrinho, ele não é nosso cliente. Foi o vizinho ali que indicou, falou, ó, vai na Soluse. Ele veio na Soluse, fizemos o imposto de renda. Dentro desse contexto, ele vira nosso cliente, então ele entrou para nossa base e a gente oferece para ele o serviço de contabilidade mensal. Então o imposto de renda ele é excelente para você ter um novo canal de aquisição dentro do teu escritório. E esses são os 9 sinais que qualquer escritório de contabilidade, se tiver dentro deles, você tá no caminho certo, você vai conseguir crescer e você vai conseguir ter excelente resultado com a sua contabilidade. E se você quer receber um acompanhamento personalizado dessas 9 etapas, desses 9 sinais dentro da Mentoria Maestria Contábil, que é o meu programa de acompanhamento, a gente olha para o seu escritório de forma personalizada. Então você vai ter acompanhamento, você vai ter aula, você vai ter treinamento, a gente vai treinar você, vai treinar o seu time, vai te acompanhar e vai fazer esses 9 indicadores, pelo menos serem esses que eu te falei, mas eu garanto que se você entrar na mentoria, a gente consegue melhorar mais ainda do que esses 9 sinais que eu te passei. É totalmente possível se você tiver a metodologia, o caminho, os mentores e o passo a passo correto, e a gente tem isso. E eu garanto para você que a gente vai conseguir ter grandes resultados. Mas Marcos, para quem quer a mentoria? Se você é dono de escritório de contabilidade, fatura pelo menos 30 mil por mês e tem 3 ou mais pessoas no seu time, é você mesmo que a gente quer dentro da nossa mentoria e é você mesmo que a gente vai conseguir levar para o próximo nível. Se você fatura menos do que isso, infelizmente não é o seu momento de entrar na mentoria. Beleza? O link para você fazer a sua aplicação vai estar aqui na descrição. Corre lá, aplica, fala com o nosso time, que vai ser um prazer receber você dentro da Mentoria Maestria Contábil. Tamo junto, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.